No início de 1944, os alemães sofriam graves reveses na frente oriental. Os soviéticos finalmente haviam levantado o cerco de Leningrado e haviam forçado os exércitos alemães a recuar para a Letônia e a Estônia. Neste setor da frente encontrava-se a maior parte das divisões de voluntários não alemães das Waffen-SS. Esses voluntários estrangeiros enfrentaram o Exército Vermelho em Narva e, numa defesa épica, conseguiram deter o avanço soviético durante 6 meses, ao custo de centenas de milhares de vidas. O cerco de Leningrado foi finalmente rompido em 27 de janeiro de 1944 e, naquela altura, o exército soviético já havia conseguido atravessar definitivamente as defesas nazistas, empurrando as tropas de Hitler para fora do território soviético. Durante todo o mês de janeiro, os alemães foram impiedosamente empurrados para o oeste e, ao final do mês, o Exército Vermelho se aproximava das posições defensivas alemãs na antiga cidade de Narva. Narva tinha um grande significado simbólico para a mitologia nazista, já que nesse mesmo local, os cavaleiros teutônicos haviam lutado contra as tribos do leste no século XIII. Além disso, em Narva, os bolcheviques haviam sido repelidos em diversas ocasiões durante a Guerra de Independência da Estônia em 1919. Como referência a esse passado, o batalhão de tanques da divisão Nordland recebeu o nome de um grão-mestre dos cavaleiros teutônicos que defendeu Narva séculos antes. O Istmo de Narva era uma posição estrategicamente vital tanto para os nazistas quanto para os soviéticos, já que estava situado entre o Golfo da Finlândia, ao norte, e o Lago Peipus, ao sul, o que o tornava uma posição defensiva ideal para quem o controlasse. Além disso, oferecia acesso ao Mar Báltico através do Golfo da Finlândia. Se os nazistas mantivessem essa posição, seria mais fácil para eles deslocar tropas por mar a partir do norte da Alemanha, com a possibilidade de esmagar os soviéticos em seu próprio território. Para os soviéticos, o sucesso na operação na Estônia lhes abriria uma rota sem obstáculos para avançar pela costa até Tallinn, o que obrigaria o grupo de exércitos norte-alemão a fugir da Estônia com medo de ficar encurralado. No dia 22 de fevereiro, Stalin ordenou romper as defesas de Narva e lançar um ataque surpresa contra a cidade de Perno, com o objetivo de aniquilar as forças alemãs na Estônia, dirigir 2 exércitos para o sudeste do país, continuar o avanço através da Letônia e abrir o caminho para a Prússia Oriental e a Europa Central. Nesse mesmo dia, a União Soviética apresentou à Finlândia condições de paz, acreditando que o governo finlandês as aceitaria para evitar um ataque soviético iminente. No entanto, a Finlândia considerou os termos inaceitáveis. Stalin percebeu que, para manter os finlandeses negociando a paz, precisava fazer com que a guerra na Estônia parecesse suficientemente perigosa para obrigá-los a permanecer na mesa de negociações. Para influenciar a Finlândia, Stalin precisava tomar a Estônia. No decorrer de uma semana desde o início da ofensiva soviética, o 3º Corpo Panzer SS alemão havia comprometido suas últimas reservas e lutava desesperadamente para manter posições defensivas ao longo da linha que ia de Vitino até Klopizy, enquanto as unidades do exército alemão, dizimadas nos combates ferozes ao redor de Leningrado, fugiam para o oeste. Embora os esforços combinados do exército e das Waffen-SS no sul do setor tenham conseguido repelir os ataques inimigos e as unidades das Waffen-SS em Vitino tenham conseguido resistir ao inimigo, os soviéticos obtiveram avanços tanto ao norte quanto ao sul da cidade, o que obrigou as tropas das SS a evacuar para evitar o cerco. Em diversas ocasiões, unidades do Exército Vermelho, excessivamente confiantes e assumindo que os alemães estavam em plena retirada, encontraram-se subitamente com blindados das SS, que atacaram sem hesitar forças inimigas muito superiores em número. No entanto, esses sucessos localizados não puderam mudar a situação estratégica e, em 26 de janeiro, os alemães iniciaram uma retirada em grande escala para a Estônia. Os soviéticos os perseguiram e chegaram até Narva, perto da fronteira entre a Estônia e a União Soviética. Os soviéticos realizaram uma ofensiva muito intensa e, um a um, os pontos defensivos mantidos pelas Waffen-SS a leste de Narva foram superados. Em 1º de fevereiro,
Todas as pontes sobre o rio Luga haviam sido destruídas para atrasar o avanço soviético, e os alemães começaram a se retirar para as linhas defensivas do rio Narva. Na própria cidade de Narva, erguiam-se duas antigas fortalezas. Na margem ocidental, encontrava-se o velho castelo germânico de Hermannsburg, enquanto na margem oriental, localizava-se a antiga fortaleza russa de Ivangorod. Nesse ponto, o rio que as separava era cruzado pela ponte principal que permitia o tráfego rodoviário até a cidade. Um pouco mais ao sul havia também uma ponte ferroviária. Na margem oriental do rio Narva, nos arredores do norte da cidade, a defesa estava a cargo do batalhão de engenheiros da divisão Nederland. Na margem ocidental, o extremo norte de Narva estava protegido pelo batalhão de artilharia SES 54. A parte central da cidade era defendida pelo batalhão de engenheiros da divisão Nordland, enquanto o regimento de artilharia da divisão posicionava-se no extremo sul da cidade. Por fim, os acessos sudoeste de Narva estavam protegidos pelo regimento SS 23. Além dessas unidades das Waffen-SS, também havia diversos grupos de combate pequenos formados a partir dos fragmentos dispersos de várias divisões de infantaria do exército, assim como algumas unidades policiais. Apesar desse impressionante desdobramento, os defensores alemães foram submetidos a um bombardeio de artilharia soviético quase assim que alcançaram suas posições. A antiga cidade de Narva logo foi reduzida a um mar de escombros. A destruição foi tão grande que se diz que o comandante da divisão Nordland, o general das SS Fritz von Scholz, instalou seu posto de comando num ônibus civil caindo aos pedaços, o que lhe permitia deslocar-se quando as circunstâncias assim o exigiam. Os soviéticos tentaram cruzar o rio Narva em 2 ocasiões no início de fevereiro, mas foram rapidamente repelidos pelas tropas das Waffen-SS, incluindo o pelotão de reconhecimento do batalhão blindado da divisão Nordland, o Hermann von Salza. Os primeiros meses da batalha lembraram assustadoramente a guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Ambos os exércitos cavaram-se firmemente em suas posições, e cada centímetro conquistado sobre o inimigo era conseguido ao custo de centenas de vidas. Os confrontos terrestres ocorriam diariamente e o bombardeio era constante. No dia 7 de março, a cidade sofreu um bombardeio aéreo especialmente feroz que durou 12 horas, seguido por um bombardeio de artilharia igualmente brutal. Felizmente, os civis já haviam sido evacuados e os defensores estavam bem estabelecidos em bunkers preparados. Embora as baixas tenham sido relativamente leves em comparação com a intensidade do bombardeio, causaram-se importantes danos aos veículos, canhões e equipamentos dos defensores. A antiga fortaleza germânica de Narva foi completamente reduzida a escombros nesses dias. No dia 12 de fevereiro, os soviéticos conseguiram finalmente fazer cruzar uma força considerável para a margem ocidental do rio, nos arredores noroeste da cidade. A situação rapidamente se tornou crítica e todas as tropas disponíveis foram enviadas às pressas para essa zona. O bombardeio de 7 de março foi seguido por um ataque soviético concentrado contra a cabeça de ponte na margem leste do rio Narva, defendida por um regimento alemão. Os tenazes voluntários holandeses resistiram a cada um dos ataques soviéticos e até conseguiram lançar seu próprio contra-ataque, obrigando os soviéticos a recuar em pânico. O comandante do regimento, o capitão das SS Wolfgang Joerschel, foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro em reconhecimento a essas conquistas, embora seus esforços se mostrassem inúteis a longo prazo. Apesar desses impressionantes sucessos defensivos, tornava-se evidente que a pressão soviética sobre o chamado setor de Lilienbach estava aumentando e que, mais cedo ou mais tarde, os alemães seriam superados. Isso quase ocorreu quando os tanques soviéticos romperam as linhas alemãs e avançaram rapidamente em direção a Ivangorod e a ponte principal sobre o Narva. Apenas a chegada da primeira companhia do batalhão Panzer Hermann von Salza, equipada com tanques médios Panther, conseguiu deter o avanço soviético. Nas semanas seguintes, as unidades das Waffen-SS na frente de Narva concentraram-se em consolidar suas posições defensivas tanto quanto possível. Os confrontos eram de menor intensidade e estavam projetados para manter os alemães sob pressão e evitar que descansassem.
mais do que para expulsá-los de suas posições. Enquanto isso, os bombardeios de artilharia contra as linhas alemãs continuavam incessantemente, causando um aumento gradual de baixas entre os defensores. Apesar dos esforços decididos dos voluntários dinamarqueses, as unidades soviéticas conseguiram penetrar as defesas alemãs, embora tenham sofrido muitas perdas devido ao fogo de artilharia das SS. Um ponto forte-chave no setor sudeste, com o nome de código Sunshine, foi tomado e ocupado pelos soviéticos. Um suboficial dinamarquês das SS, Egon Christofferson, que servia como líder de esquadra na 7ª Companhia do Regimento Danmark, percebeu a crise que estava se desenvolvendo e rapidamente reuniu um grupo de assalto com os sobreviventes dispersos de sua companhia. Sem hesitar, Christofferson e seus homens atacaram o inimigo e, num feroz combate corpo a corpo, conseguiram expulsar os soviéticos do ponto forte alemão. Por sua rápida reação e iniciativa, Christofferson foi condecorado no ato com a Cruz de Ferro de primeira classe por seu comandante de batalhão. Este é apenas mais um exemplo do compromisso e da valentia que os homens das Waffen-SS, tanto alemães quanto voluntários estrangeiros, demonstraram ao longo da guerra. Apesar desses sucessos localizados, estava claro que as defesas alemãs na frente de Narva enfraqueciam cada vez mais e tornavam-se cada vez mais vulneráveis aos ataques soviéticos. Os alemães haviam compreendido que chegaria o momento em que a situação em Narva se tornaria insustentável, razão pela qual haviam iniciado a construção de outra linha defensiva cerca de 24 quilômetros mais a oeste. Construída sobre terreno elevado, o que proporcionava aos defensores um bom campo de tiro, essas posições foram denominadas Linha Tannenberg. Nos meses seguintes, essa linha de fortificações se tornaria uma armadilha mortal para qualquer um que tentasse se aproximar. Em meados de junho, a inteligência alemã detectou preparativos soviéticos para uma nova ofensiva massiva contra a cidade de Narva. Considerava-se improvável que as posições defensivas em frente à cidade pudessem resistir a um ataque de tal magnitude, razão pela qual foi decidido que o 3º Corpo Panzer SS teria muito mais chances de conter a ofensiva na linha Tannenberg, em vez de fazê-lo dentro da cidade. No dia 24 de julho, o 3º Frente Báltico Soviético, composto por cerca de 20 divisões do Exército Vermelho, lançou sua ofensiva contra as defesas de Narva. Embora algumas unidades alemãs já tivessem começado a recuar para a linha Tannenberg, um rápido movimento de pinça soviético deixou o 3º Corpo Panzer SS ameaçado de cerco. Embora a maioria das divisões alemãs tenha conseguido resistir, os soviéticos finalmente conseguiram manobrar ao redor da cidade. As unidades das Waffen-SS começaram a se retirar da margem leste do rio Narva enquanto se apressavam para completar a retirada antes que a cidade ficasse completamente cercada. Nas primeiras horas do dia 26 de julho, os engenheiros das SS explodiram a ponte principal entre Hermannsburg e Ivangorod. No entanto, quando a fumaça e a poeira se dissiparam, os soldados alemães próximos ficaram horrorizados ao ver que a ponte ainda estava de pé. Os engenheiros já haviam retornado ao seu alojamento para iniciar sua evacuação e não tinham consciência do desastre que estava prestes a ocorrer. Ainda não se sabe se tratou de um erro de cálculo, de uma colocação incorreta das cargas explosivas ou de um ato de sabotagem. O comandante dos engenheiros, o oficial das SS Günther Wanhofer, havia ficado para trás para supervisionar a destruição da ponte. Agora, só podia observar com horror enquanto as tropas soviéticas avançavam pela ponte intacta. Wanhofer correu para reunir seus homens e trazê-los de volta, mas seu veículo quebrou e ele teve que continuar a pé. No entanto, outras tropas alemãs em retirada pela área perceberam o que havia acontecido na ponte e solicitaram fogo de morteiro sobre o avanço soviético. A precisão do fogo alemão conseguiu obrigar os soviéticos a recuar da ponte e retornar à margem oriental do rio. Wanhofer foi severamente repreendido por seus superiores, que até ameaçaram submetê-lo a um conselho de guerra e enforcá-lo na praça principal de Narva. Em vez disso, enviaram-no a ele e seus homens para uma missão suicida. Quando Wanhofer e seus engenheiros retornaram para colocar cargas explosivas adicionais na ponte,
foram recebidos por uma furiosa chuva de fogo proveniente das tropas soviéticas posicionadas na margem oriental, decididas a evitar a destruição dessa travessia vital do rio. Os homens de Van Hofer, expostos e sem proteção, caíram como moscas sob o implacável poder de fogo soviético. Apesar da intensidade do fogo inimigo, os engenheiros conseguiram cumprir sua missão. Desta vez, a ponte desabou no rio Narva. Enquanto isso, o grosso das divisões das Waffen-SS recuava em etapas para as defesas de Tannenberg. Embora a maioria das unidades tenha conseguido alcançar suas posições designadas dentro da rede defensiva, o regimento general Seifert foi alcançado pela rapidez do avanço soviético e ficou isolado atrás das linhas inimigas. As tentativas de uma força de resgate de alcançar os soldados holandeses sitiados fracassaram. Os sobreviventes do general Seifert dividiram-se em pequenos grupos para tentar retornar às linhas alemãs de forma independente. Apenas cerca de 20% conseguiu voltar. O restante foi capturado ou eliminado pelos soviéticos. Assim que os alemães chegaram às posições da linha Tannenberg, o ataque soviético os atingiu com toda a sua fúria. A parte sudeste das defesas de Tannenberg estava ocupada pelo regimento Danmark, cujos voluntários dinamarqueses sofreram terrivelmente quando os soviéticos conseguiram penetrar suas linhas em vários pontos. Os soviéticos sabiam que, se os alemães conseguissem estabilizar uma linha defensiva em Tannenberg, seria quase impossível rompê-la, por isso tentaram matar o maior número possível de alemães antes que isso ocorresse. Foi um autêntico massacre, mas finalmente uma parte significativa das forças alemãs conseguiu retirar-se para a linha Tannenberg. Felizmente para os alemães, a posição havia sido bem escolhida e o terreno da zona favorecia sua defesa. As posições alemãs estavam concentradas diante de uma cadeia de colinas elevadas que se estendiam desde a costa, conhecidas como o Muro Sueco, e ao redor de 3 colinas estrategicamente vitais. Sabiam que um ataque frontal contra posições tão bem defendidas seria devastador para os soviéticos, mas Stalin não tinha escrúpulos em sacrificar a vida de seus próprios soldados. Enquanto os alemães se assentavam em suas posições, o Exército Vermelho reunia unidade após unidade de tanques, e assim que estavam prontos, foi ordenado um ataque contra a chamada Colina do Orfanato, defendida por fuzileiros navais alemães. Os primeiros ataques soviéticos foram lançados com grande rapidez para tentar surpreender o inimigo. Com apoio de tanques, os soviéticos conseguiram atropelar rapidamente as posições alemãs e tomaram as encostas orientais da Colina do Orfanato. Imediatamente, o regimento Danmark lançou um contra-ataque, enviando tropas montadas em motocicletas e armadas com armas antitanque Panzerfaust. Em uma breve, porém feroz batalha, os tanques soviéticos foram destruídos e a frente restaurada. Mas isso era apenas o começo. No dia seguinte, o Exército Vermelho lançou um ataque massivo ao longo de toda a frente de Tannenberg. Uma força de cerca de 30 tanques soviéticos atacou o setor defendido pela 10ª e 11ª Companhia do Regimento Danmark. Os soldados dinamarqueses das SS esperaram com calma até que os soviéticos estivessem a uma distância muito curta antes de abrir fogo com seus Panzerfaust. Em questão de minutos, quase metade dos tanques estava envolta em chamas e os restantes fugiram. No entanto, o sucesso foi efêmero, pois sob a escuridão da noite as tropas soviéticas conseguiram infiltrar-se nas linhas alemãs, cercando e aniquilando ambas as companhias dinamarquesas. Em 27 de julho, a situação do 3º Corpo Panzer SS parecia sombria. As baixas eram graves, a maioria das unidades havia perdido até metade de seus efetivos e algumas haviam sido completamente destruídas, inclusive seus tanques. O capitão das SS Steiner, diante da escassez de blindados, compensou parcialmente a situação, concentrando toda a artilharia disponível nos pontos mais críticos. As combalidas unidades alemãs agora enfrentavam pelo menos 17 divisões do Exército Vermelho, das quais 6 eram blindadas. Além disso, os soviéticos haviam conseguido reparar as pontes sobre o Narva, o que significava que sua capacidade de reforço aumentava a cada hora. Em 28 de julho, a implacável pressão soviética finalmente obrigou os alemães a abandonar a Colina do Orfanato. Os sobreviventes mal conseguiram alcançar o ponto defensivo seguinte
a colina Grenadier, ao oeste. Os soviéticos, agora vitoriosos, giraram para o sul e atacaram com força as posições defendidas por um regimento de voluntários dinamarqueses das SS. Apenas a intervenção das unidades de artilharia alemã conseguiu deter o avanço soviético. No entanto, uma tentativa posterior das tropas das SS de recuperar a colina do orfanato fracassou. Em 29 de julho, os soviéticos retomaram seu ataque com um bombardeio massivo de artilharia e ataques aéreos, preparando o terreno para uma nova ofensiva. Em 3 de agosto, um ataque determinado soviético conseguiu penetrar as posições alemãs na colina Grenadier e só foi repelido graças à oportuna intervenção de um grupo de combate formado por homens da Companhia Penal do Corpo. Esses soldados das Waffen-SS, desonrados e relegados à unidade de castigo, conseguiram expulsar os soviéticos da colina em um feroz combate corpo a corpo. Após o fracasso desse último ataque soviético, ocorreu um breve período de calma, enquanto ambos os lados reuniam suas forças para continuar a batalha. Seria a última. Em 16 de setembro de 1944, a frente em torno da linha Tannenberg explodiu novamente em violência quando a Terceira Frente Báltica Soviética iniciou uma nova ofensiva. Infelizmente para os alemães, Hitler havia decidido que o corpo era prescindível e estava disposto a sacrificá-lo numa tentativa de negar a Estônia aos soviéticos. No entanto, apesar dos desejos de Hitler, o coronel-general Ferdinand Schörner, comandante do Grupo de Exércitos Norte, estava decidido a ignorar suas ordens e permitir a evacuação do Grupo de Exércitos Narva. Na noite de 18 de setembro, todas as unidades das Waffen-SS foram retiradas da frente e recuaram para o oeste da Estônia. O desempenho excepcional das divisões de voluntários das Waffen-SS na frente de Narva resultou na concessão de 29 cruzes de cavaleiro a soldados das Waffen-SS por suas ações durante essas batalhas. No entanto, nenhuma quantidade de medalhas podia ocultar o fato de que o tempo estava se esgotando para os alemães no leste. Os cálculos de Stalin foram precisos. A ruptura definitiva das defesas alemãs na linha Tannenberg abriu uma nova e vitoriosa era para o Exército Vermelho. Em 1º de setembro de 1944, a Finlândia anunciou o fim de sua cooperação militar com a Alemanha para assinar um armistício com a União Soviética. 4 dias depois, a Finlândia permitiu aos soviéticos o acesso às suas águas territoriais. Com a ofensiva soviética na Letônia ameaçando completar o cerco das tropas alemãs na Estônia, o Grupo de Exércitos Norte começou a preparar a retirada de suas tropas da Estônia, uma operação que recebeu o nome de Código Aster. Em 17 de setembro de 1944, uma força naval sob o comando do vice-almirante Theodor Burkhardt iniciou a evacuação de unidades alemãs e civis estonianos. Em um prazo de 6 dias, cerca de 50.000 soldados e 1.000 prisioneiros haviam sido evacuados do país. Os elementos do 18º Exército Alemão na Estônia receberam a ordem de recuar para a Letônia. Durante a retirada, o comando alemão liberou milhares de recrutas estonianos do serviço militar. No entanto, à medida que as tropas soviéticas tomavam o controle do território báltico, começaram a recrutar à força os habitantes locais. Enquanto alguns acabaram combatendo em ambos os lados, milhares de estonianos juntaram-se aos guerrilheiros dos Irmãos da Floresta para evitar o recrutamento. O domínio soviético na Estônia foi restabelecido pela força, e a sovietização do país foi realizada entre 1940 e 550. A coletivização forçada da agricultura começou em 1947 e foi concluída após a deportação de 22.500 estonianos em março de 1949. Todas as fazendas privadas foram confiscadas e os camponeses foram obrigados a integrar-se em fazendas coletivas estatais. Além da resistência armada dos Irmãos da Floresta, também existiram grupos nacionalistas clandestinos formados por estudantes. A maioria de seus membros foi capturada e condenada a longos períodos de prisão. No entanto, a reconquista da Estônia por parte dos soviéticos teve um impacto crucial no destino da Segunda Guerra Mundial. A Bolsa da Curlândia, a última fortaleza do Reich na frente oriental.
Após a queda da Estônia e a retirada das Waffen-SS, o Exército Vermelho intensificou sua ofensiva nos estados bálticos, obrigando as forças alemãs a recuar. Com a Estônia em mãos soviéticas e a Finlândia fora da guerra, Stalin ordenou um ataque total sobre a Letônia e a Lituânia para erradicar a presença alemã na região. A ofensiva soviética no outono de 1944 conseguiu cortar as rotas de fuga do Grupo de Exércitos Norte, encurralando-o na península da Curlândia, onde as tropas do eixo resistiram até o final da guerra. Apesar de completamente cercadas e sem possibilidade de receber reforços, as tropas entrincheiradas na Curlândia ofereceram uma resistência feroz. Contra todas as expectativas, conseguiram manter suas posições de outubro de 1944 até maio de 1945, suportando repetidas ofensivas do Exército Vermelho. Somente quando a Segunda Guerra Mundial chegou oficialmente ao fim e a rendição da Alemanha foi confirmada, os defensores aceitaram capitular perante os soviéticos, marcando o desfecho de uma das últimas bolsas de resistência do Terceiro Reich na frente oriental. Após a devastadora ofensiva soviética do verão de 1944, o extremo noroeste da Letônia tornou-se um reduto militar sem precedentes. Essa região, conhecida como Kurzeme, estende-se por 27.285 km² entre o Golfo de Riga e o Mar Báltico, com seu ponto mais ocidental a apenas 25 quilômetros da ilha de Saaremaa, separada apenas pelo Estreito de Irbe. A paisagem de Kurzeme apresenta uma topografia variada e desafiadora. Densas florestas de carvalhos, bétulas e coníferas. Inúmeros lagos e áreas pantanosas. Extensas formações de dunas e elevações como o Monte Gaiziņkalns, 312 metros, que transformavam naturalmente a península em uma fortaleza geográfica frente ao avanço soviético. O isolamento militar ocorreu como consequência direta da Operação Bagration. Essa ofensiva soviética praticamente pulverizou o grupo de exército centro-alemão durante o verão de 1944, culminando em 7 de outubro, quando a ofensiva sobre Riga cortou definitivamente o contato terrestre entre os grupos de exércitos norte e centro. Esse isolamento criou o que os estrategistas denominaram Bolsa da Curlândia, um perímetro defensivo de aproximadamente 250 quilômetros desde Tukums, no leste, até o porto de Liepaja, no oeste, com outros 300 quilômetros de litoral báltico. Dentro desse perímetro ficaram cercadas aproximadamente 500 mil tropas, uma combinação de forças alemãs e letãs, que se viram obrigadas a organizar sua defesa com o mar como única via de abastecimento e eventual retirada. A formação defensiva em Kurzeme consolidou forças sob 3 comandos principais: o 16º Exército protegendo o leste, o Grupo Grasser custodiando o centro e o 18º Exército defendendo a costa ocidental, todos sob o comando de Ferdinand Schörner. Essa estrutura integrava aproximadamente 500.000 de combatentes, 350 mil alemães, 148 mil letões e 1.200 estonianos, com apoio naval do almirante Thiel e aéreo do general Pflugbeil, dispondo de 510 veículos blindados e 170 aeronaves. Após a reconquista de Riga, antiga capital letã perdida em 1941, o alto comando soviético, Stavka, enfrentou um dilema estratégico: concentrar os 3 frentes bálticos para eliminar completamente o enclave de Kurzeme ou destinar uma força menor para conter essa bolsa enquanto dirigia o grosso de suas tropas para a Prússia Oriental e Berlim? Contrariando as expectativas, Stalin optou pela primeira alternativa, subestimando a resistência que encontraria na península, uma decisão que prolongaria as operações até o final do conflito. As forças soviéticas somavam aproximadamente 800 mil efetivos, 750 mil russos e 50 mil letões comunistas, com 3 mil blindados e 4.700 aeronaves, distribuídos em múltiplos exércitos sob o comando dos marechais Bagramian, Yeremenko e Eremenko, formando um arco desde a fronteira lituana até a capital letã. Em 16 de outubro de 1944, iniciou-se a primeira tentativa soviética de quebrar a resistência em Kurzeme.
A ofensiva concentrou-se em uma frente de 40 quilômetros entre Prikul e Pikeliai, perto do limite lituano, tendo o porto estratégico de Liepaja como principal objetivo. O avanço foi liderado pelo 6º Exército de Guardas e pelo Exército Soviético, precedidos por um massivo bombardeio aéreo e de artilharia que incluiu lançadores de foguetes Katyusha e alguns Nebelwerfer capturados do inimigo. A operação revelou-se um desastre completo para as forças soviéticas. Embora tenham conseguido tomar Mazekai da 12ª Divisão Panzer, o avanço foi rapidamente neutralizado pela resposta eficaz da 563ª Divisão Volksgrenadier, juntamente com a 4ª e 14ª Divisões Panzer. As perdas soviéticas atingiram níveis tão elevados que suas formações ficaram paralisadas. No setor oriental, o 2ª Frente Báltico incorporou-se ao assalto com seu 22º Exército, conseguindo inicialmente abrir uma brecha entre Alce e Saldus. No entanto, seu avanço foi contundentemente detido nas proximidades de Dobele e Zugste pela tenaz resistência da 19ª Divisão SS de Granadeiros Letã. Essa unidade conseguiu conter praticamente sem apoio o ataque de 13 divisões inimigas entre os dias 17 e 19 de outubro. Simultaneamente, na região vizinha de Jurmala, o 3º Exército de Choque Soviético encontrou um muro impenetrável formado pela 281ª Divisão de Segurança e pelas divisões de infantaria 205ª, 227ª e 290ª. Com o ímpeto soviético desfeito, o 18º Exército Alemão lançou um contra-ataque em 24 de outubro, aproveitando o esgotamento das forças da Frente Báltica posicionadas ao sul do perímetro. A operação, executada pelo 10º Corpo do General Foch, com uma força provisória que incluía as divisões Panzer IV e 14ª, a 32ª de Infantaria e as divisões Volksgrenadier 31ª e 563, obteve êxitos limitados, porém significativos. Em apenas 48 horas recuperaram 3 quilômetros de terreno lamacento e em 26 de outubro reconquistaram o distrito de Vainod. Apenas 24 horas após o primeiro fracasso, em 27 de outubro, desencadeou-se uma nova ofensiva soviética em maior escala. Desta vez, aproximadamente 60 divisões das 3 frentes bálticas lançaram um ataque coordenado contra todo o perímetro defensivo de Kurzeme. Um dos confrontos mais intensos ocorreu no setor oriental, onde o 3º Exército de Choque conseguiu desalojar a 215ª Divisão de Infantaria de suas posições iniciais. No entanto, o avanço soviético foi detido por um elaborado sistema de fortificações ao redor do lago Lielauce e, posteriormente, por um decidido contra-ataque da 121ª Divisão de Infantaria. A 21ª Divisão de Artilharia Antiaérea da Luftwaffe viveu momentos críticos ao ficar cercada em Alce. Sua situação só foi resolvida graças a uma operação de resgate executada pela 12ª Divisão Panzer e pela 389 de Infantaria, que romperam o cerco, permitindo aos sitiados reintegrar-se à linha defensiva. Nas proximidades, o 6º Exército de Guardas conseguiu penetrar nas trincheiras avançadas previamente castigadas pela artilharia, infiltrando-se com uma força mecanizada entre Vainod e Skuodas. Centenas de tanques, T-34, KV-1 e Stalin IS-2 conseguiram avançar apenas 8 quilômetros antes de cair numa armadilha perfeitamente orquestrada. Das florestas laterais, unidades de infantaria equipadas com Panzerfaust e canhões PAK-38 camuflados abriram fogo, enquanto uma formação de 37 tanques Panther executava um assalto frontal que destruiu dezenas de blindados soviéticos. A cobertura aérea soviética foi menos eficaz do que o esperado devido às condições meteorológicas adversas. Um esquadrão de caças Focke-Wulf FW-190, dirigido por Dieter Rabach, aproveitou a nebulosidade para abater 5 aeronaves inimigas. Apesar dessas perdas, a aviação soviética conseguiu infligir danos significativos em Alce e especialmente nas instalações portuárias de Liepaja. No dia 28 de outubro, em pleno desenvolvimento da ofensiva soviética, a 4ª Divisão Panzer, que até então havia contido com sucesso os ataques em Priekule,
executou uma contraofensiva localizada. A operação contou com elementos da 30ª Divisão de Infantaria, vários Panther e 4 Tiger. Embora esta ação tenha conseguido avançar menos de 10 quilômetros antes de ser detida perto de Assit pela 29ª Divisão de Fuzileiros soviética, causou um impacto desproporcional. Ao custo de cerca de 300 baixas próprias, infligiu perdas consideravelmente maiores ao inimigo e destruiu 40 tanques, incluindo aproximadamente uma dúzia do formidável modelo Stalin Pempino S-2. Após o contragolpe da 4ª Divisão Panzer, em 29 de outubro, a I Frente Báltica renovou sua ofensiva contra esta unidade. No entanto, essa nova investida foi novamente neutralizada no setor entre Prikula e Skodas, graças à oportuna chegada de reforços. A 14ª Divisão Panzer, a 30 de Infantaria e os combatentes multinacionais da 11ª Divisão SS Panzer Nordland, composta principalmente por voluntários holandeses, noruegueses e dinamarqueses. No dia 31 de outubro, repetiu-se o mesmo padrão em Prikul, onde as divisões de fuzileiros soviéticas 23ª, 212ª, 360ª e 415ª sofreram consideráveis perdas diante das táticas de camuflagem florestal empregadas pelos blindados e pela infantaria da 14ª Divisão Panzer, sob o comando do general Munzel. Os únicos avanços significativos do Exército Vermelho ocorreram no setor central da Letônia, onde conseguiram penetrar aproximadamente 6 quilômetros na zona defendida pelo grupo Grasser. No entanto, essa progressão foi definitivamente contida por uma combinação de fatores: o terreno pantanoso, o fogo preciso da 21ª Divisão de Artilharia Antiaérea da Luftwaffe e a férrea resistência das divisões de Infantaria 83 e 389. Os atacantes sofreram graves perdas ao enfrentar as fortificações quase impenetráveis da linha Brunhilde. O deterioramento climático típico do outono transformou Kurzeme num atoleiro impraticável, obrigando o alto comando soviético, Stavka, a suspender todas as operações em grande escala a partir de 7 de novembro. A partir de então, a atividade bélica limitou-se a encontros menores. Escaramuças localizadas, duelos de artilharia e bombardeios aéreos soviéticos contra alvos na retaguarda, especialmente dirigidos contra as instalações portuárias de Ventspils e Liepaja. Neste último enclave, uma mina submarina provocou o naufrágio do cargueiro alemão Schiffbeck de 2.150 toneladas, perdendo-se uma valiosa carga que incluía diverso armamento e artilharia. Em 19 de novembro, aproveitando a aparente vantagem de um terreno congelado, a AI Frente Báltica reativou sua ofensiva. Essa iniciativa logo revelou 2 graves erros táticos. Primeiro, o aquecimento diurno dissolveu a superfície congelada. Segundo, o bombardeio de artilharia preparatório desestabilizou ainda mais o solo. O resultado foi desastroso para as forças mecanizadas soviéticas, cujos veículos ficaram presos na lama justamente quando haviam conseguido penetrar até 10 quilômetros nas linhas defensivas. Essa vulnerabilidade foi rapidamente aproveitada pelos defensores, como vivenciou dramaticamente a 103ª Divisão de Fuzileiros nas proximidades de Kroch e outra coluna blindada ao sul de Pelce. Durante 7 dias consecutivos, os atacantes sofreram perdas consideráveis e retrocessos generalizados, com exceções pontuais como o grupo mecanizado que, em 26 de novembro, conseguiu estabelecer posições avançadas de artilharia que interromperam o vital enlace ferroviário entre Jelgava e Liepaja. Entre o final de novembro e o início de dezembro, as condições meteorológicas suspenderam praticamente todas as operações soviéticas. No entanto, o grupo de exércitos Curlândia enfrentava seus próprios desafios com uma epidemia de disenteria que afetou severamente suas fileiras. A paisagem de Kurzeme transformou-se sob um manto branco, enquanto as temperaturas desciam até menos 15 graus Celsius, afetando gravemente o moral de ambos os contendores. As unidades dedicaram mais esforços a combater as condições ambientais, drenando trincheiras inundadas e reforçando parapeitos para conter deslizamentos de lama, do que ao enfrentamento direto. Apenas a atividade aérea manteve certa continuidade, destacando-se figuras como a piloto Lídia Shulaikina,
que abateu 2 aparelhos alemães, e o célebre aviador armênio Nelson Stefanian, abatido por caças inimigos sobre Liepaja no dia 14. Em 21 de dezembro, iniciou-se outra fase ofensiva soviética seguindo o padrão habitual. Intenso bombardeio preparatório seguido por um assalto maciço de infantaria e blindados. O primeiro golpe atingiu saldos contra a 563ª Divisão Volksgrenadier e várias divisões de infantaria, 132ª, 205ª, 218ª, 225ª e 339ª. A pressão obrigou a cessão de posições e permitiu aos soviéticos interromper a ligação ferroviária Saldus-Liepaja. Simultaneamente, o Terceiro Exército de Choque lançou uma operação semelhante contra o 6º Corpo SS Letão, cujos voluntários conseguiram inicialmente conter os ataques nas proximidades de Pampali. A situação crítica só se estabilizou com a chegada oportuna do 90º Batalhão autopropulsado sob o comando do general Brandner, cujos caça-carros destruíram 26 tanques soviéticos, principalmente modelos T-34 e Stalin IS-2, evitando assim o colapso imediato da frente. No dia 22 de dezembro, as forças soviéticas renovaram sua ofensiva contra o 6º Corpo SS Letão em Pampali, encontrando uma resistência ainda mais determinada que no dia anterior. Desta vez, os defensores letões contaram com o apoio crucial de uma força blindada alemã composta por 10 Tigre e 20 Pantera, rapidamente mobilizados a partir da 4ª Divisão Panzer. Diante desse novo fracasso, em 23 de dezembro, o comando soviético implementou uma estratégia psicológica. Colocar letões contra letões. Desplegaram a 201ª Divisão Motorizada e a 308ª Divisão de Fuzileiros, ambas compostas por letões pró-soviéticos, contra seus compatriotas da 19ª Divisão SS de Granadeiros Letã. Inicialmente, essa tática deu frutos quando as unidades comunistas letãs desalojaram seus oponentes de Lestene, empurrando-os 3 quilômetros até Zugste. No entanto, ali o avanço foi detido graças à intervenção do restante do 6º Corpo SS Letão e de elementos da Polícia Auxiliar Letã. A véspera de Natal decorreu relativamente tranquila, mas o dia de Natal trouxe um novo assalto soviético contra as posições letãs em Zugste. Esta tentativa também fracassou, especialmente quando a 19ª Divisão SS recebeu o reforço das divisões de infantaria 90ª, 3ª e 227ª no dia 27 de dezembro, formando um muro intransponível. No dia 28 de dezembro, a 308ª Divisão Letã pró-soviética conseguiu um avanço limitado de 2 quilômetros contra a 93ª Divisão de Infantaria. Contudo, esse ganho revelou-se efêmero. No dia seguinte, a 19ª Divisão SS contra-atacou e recuperou parte do terreno, culminando com uma vitória devastadora em Rumbas no dia 31 de janeiro. Esse confronto entre compatriotas provocou tal onda de deserções na 308ª Divisão que o comando soviético foi forçado a retirá-la completamente da frente de Kurzeme. A 19ª Divisão SS consolidou sua reputação em 5 de janeiro de 1945 com outro contra-ataque bem-sucedido a partir do sudeste de Zugste, recuperando mais 3 quilômetros e confirmando-se como uma das formações mais eficazes de toda a campanha. Após esses reveses, o Exército Vermelho suspendeu grandes operações até 23 de janeiro, quando os 3 frentes bálticos lançaram um novo ataque contra os setores de Saldus e Zugste. O resultado repetiu o padrão anterior. Os defensores germano-letões, perfeitamente entrincheirados em posições florestais e equipados com armas anticarro Panzerfaust e Panzerschreck, neutralizaram sem grandes dificuldades a primeira onda soviética. No setor de Prikul, as forças do 6º Exército de Guardas e do 51º Exército foram contidas eficazmente pelos caça-carros do 90º Batalhão autopropulsado em 25 de janeiro. Simultaneamente, as colunas do 2º Frente Báltico ficaram paralisadas em escudas diante da sólida defesa da 14ª Divisão Panzer e dos voluntários escandinavos da 11ª Divisão SS Nordland.
No dia 3 de fevereiro, os comandantes soviéticos foram forçados a cancelar definitivamente a operação, retirando-se com um saldo devastador, milhares de baixas humanas e centenas de veículos blindados destruídos ou gravemente danificados. No início de 1945, o grupo de exércitos Curlândia passou por uma importante reestruturação em sua liderança, com o general Lothar Rendulic assumindo o comando após a saída do general Ferdinand Schörner. Durante este período, a Kriegsmarine facilitou a evacuação marítima através do Báltico de várias unidades-chave. A 4ª Divisão Panzer, a 11ª Divisão SS Panzer Nordland e a 215ª Divisão de Infantaria, que foram realocadas para portos do norte da Alemanha. Paralelamente, cerca de 2.500 voluntários letões foram transportados em sentido contrário, integrando-se ao 6º Corpo SS letão para defender sua terra natal. O êxodo civil foi igualmente significativo, com aproximadamente 4.500 letões escapando para a neutra Suécia, graças à colaboração da Organização Letã de Recursos Coletivos e Contatos, que forneceu pequenas embarcações para essa operação de resgate. No dia 20 de fevereiro de 1945, ao romper da aurora, as forças soviéticas desencadearam sua mais potente investida contra a Curlândia, empregando 21 divisões. Sua estratégia buscava dividir os 16 e 18 exércitos do eixo, precedendo o ataque com um intenso bombardeio que devastou as linhas defensivas entre Prikul e Zugste. Desta vez, os atacantes conseguiram avanços significativos, superando rapidamente as posições germano-letãs da linha de frente e cercando a 126ª Divisão de Infantaria do general Kurt Heiling em Prikul. No entanto, surpreendentemente, as tropas sitiadas conseguiram romper o cerco 2 dias depois, retirando-se para o norte e abandonando o enclave ao exército soviético. 7 dias depois, em 1º de março, o 3º Frente Báltico conseguiu penetrar a linha Tukuns. Após combates sangrentos contra a 19ª Divisão SS de Granadeiros Letã e a 24ª Divisão de Infantaria, que foram obrigadas a recuar até as margens do lago Zebrus, os soviéticos tomaram Zugste. Essa operação posicionou o Exército Vermelho a apenas 20 quilômetros do porto de Liepaja e a 18 quilômetros de Tukuns. A última ofensiva soviética na Curlândia começou em 18 de março de 1945, novamente com preparativos de artilharia e ataques aéreos. O assalto concentrou-se ao sul de Saldus, defendido pelo grupo Grasser. Como nas ocasiões anteriores, as forças soviéticas foram eficazmente repelidas num terreno florestal salpicado de fazendas por elementos ocultos da 11ª Divisão de Infantaria e por posteriores contra-ataques das divisões Panzer 12ª e 14ª. Após esse reiterado fracasso, o marechal Ivan Bagramian, líder da Frente Báltica, e o general Andrei Yeremenko, comandante da 2ª Frente Báltica, convocaram uma reunião urgente para analisar a situação, pois os avanços na Curlândia resultavam mínimos diante de perdas humanas e materiais desproporcionais. Com a aprovação de Stalin, decidiram cessar as ofensivas e estabelecer uma força de bloqueio reduzida, destinando o grosso de suas unidades à invasão da Alemanha. Em 4 de março, os 3 frentes bálticos foram dissolvidos, permanecendo como única força sitiadora 5 exércitos soviéticos sob o comando do general Leonid Govorov, todos subordinados à frente de Leningrado. Desde abril de 1945, a atividade na península da Curlândia limitou-se a confrontos localizados e bombardeios aéreos soviéticos sobre alvos específicos, principalmente o porto de Liepaja. Após o suicídio de Hitler em Berlim e a designação provisória do almirante Karl Dönitz como chefe de Estado, que imediatamente iniciou negociações com os aliados para a rendição do Terceiro Reich, a defesa da Curlândia perdeu o sentido. Entre os dias 3 e 8 de maio, Dönitz conseguiu evacuar 20.000 soldados alemães dos portos de Liepaja e Ventspils em embarcações rumo à Alemanha e à Suécia, juntamente com algumas dezenas de homens em aviões Junkers Ju-52 a partir do aeródromo de Grobina. Embora de todo o esquadrão, apenas 2 aeronaves conseguiram escapar dos caças soviéticos.
No dia 9 de maio de 1945, apenas um dia após a entrada em vigor da rendição oficial do Terceiro Reich às potências aliadas, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e União Soviética, as forças sitiadas no enclave da Curlândia depuseram as armas perante o Exército Vermelho, seguindo instruções de seu comandante final, o general Karl Hilpert. Previamente, numerosos combatentes haviam inutilizado ou abandonado seu equipamento militar, lançando tanques, artilharia e armamento leve em zonas pantanosas e corpos d'água da região, ou transferindo-os à resistência antissoviética dos Irmãos da Floresta letões. A rendição resultou na captura de aproximadamente 203 mil efetivos do dissolvido Grupo de Exércitos Curlândia, compreendendo 189.112 militares alemães e 20 mil combatentes letões. Entre os prisioneiros contaram-se 42 oficiais de alta patente, especificamente 41 generais alemães e um letão. A 20ª Divisão SS de Granadeiros Estônia, os últimos guerreiros do Báltico. Uma das divisões da SS que participaram desta batalha foi a 20ª Divisão SS de Granadeiros Estônia. Apenas um ano após o lançamento da Operação Barbarossa e coincidindo com o aniversário da recuperação de Tallinn, no verão de 1942, foi anunciada publicamente a formação da Legião SS Estônia. Esta unidade, inicialmente composta por 800 voluntários estonianos, aumentou seu número para 1.280 efetivos. Os recrutas receberam seu treinamento militar no quartel de Dębica, na Polônia, antes de serem incorporados em fevereiro de 1943 à 5ª Divisão SS Panzer Viking. Lá foram designados como parte do batalhão SS de Granadeiros Panzer Estoniano Narva, uma unidade que posteriormente seria conhecida simplesmente como o Batalhão SS Narva. O Batalhão SS Narva começou seu desdobramento em tarefas de retaguarda, participando de operações contra os guerrilheiros comunistas. No entanto, em julho de 1943, foi transferido para a Frente Oriental, especificamente para a localidade de Andreyevka, situada ao sul de Kharkov, na fronteira entre Ucrânia e Rússia. Foi neste setor que a unidade protagonizou uma resistência heróica, enfrentando forças soviéticas numericamente muito superiores. Durante os combates ferozes, o batalhão sofreu 643 baixas, mas infligiu perdas devastadoras ao Exército Vermelho, com mais de 7.000 soldados soviéticos mortos ou capturados. Como reconhecimento por seu desempenho na batalha, 40 de seus membros foram condecorados com a Cruz de Ferro. No início de 1944, o batalhão SS Narva ficou preso no cerco de Korsun-Cherkassy, a oeste da Ucrânia, junto com outras unidades do eixo. Apesar da intensidade dos combates e de estar à beira do aniquilamento, conseguiu romper o cerco e escapar para a Polônia, onde encontrou refúgio temporário. Após ser retirado para a Estônia, a unidade recebeu um enorme reforço de 15.000 voluntários estonianos, muitos dos quais eram ex-combatentes da Wehrmacht e do exército finlandês. Esse aumento considerável em seu número permitiu sua expansão e reorganização como a 20ª Divisão SS de Granadeiros Estônia Estoniche, consolidando-se como uma das unidades mais importantes das Waffen-SS na Frente Oriental. A 20ª Divisão SS de Granadeiros Estônia foi organizada em 3 regimentos de infantaria, o 45º, 46º e 47º Regimento SS de Granadeiros, juntamente com o 20º Regimento SS de Artilharia. Além disso, contava com diversas unidades especializadas, incluindo batalhões de fuzileiros, caça-tanques, artilharia antiaérea, engenheiros e reconhecimento, todos eles sob a designação da 20ª Divisão SS. O armamento pessoal utilizado por seus soldados era variado, desde fuzis Mauser e submetralhadoras MP-40, até metralhadoras automáticas MG-34 e MG-42. Também foram utilizadas metralhadoras leves francesas FM-24-29, junto com armas antitanque como o Panzerschreck e o Panzerfaust. Quanto aos veículos, a divisão dispunha de um contingente de 24 tanques Hetzer, além de uma frota de veículos anfíbios Schwimmwagen, utilizados principalmente para reconhecimento e mobilidade em terrenos difíceis.
O símbolo oficial da divisão era um E estilizado representando a Estônia, com uma espada cruzada. Seu escudo apresentava um design semelhante à bandeira nacional estoniana, com faixas horizontais em azul, preto e branco. Em 8 de fevereiro de 1944, a 20ª Divisão SS de Granadeiros Estônia, sob o comando do general Paul Wendt, foi designada para o 3º Corpo Panzer SS e posicionada na margem ocidental do rio Narva, em uma frente que se estendia desde o lago Peipus até a Baía de Narva. Neste setor, especificamente nos arredores de Vaasa, Siiversti e Vepskula, em 20 de fevereiro, a unidade entrou em combate direto com o Exército Vermelho. O 45º Regimento SS de Granadeiros atacou frontalmente as linhas soviéticas, enquanto o 46º Regimento SIS de Granadeiros realizou um ataque de distração, flanqueando o inimigo e atravessando um campo de minas. Essa manobra envolvente permitiu que a 378ª Divisão de Fuzileiros do Exército Vermelho fosse quase aniquilada, sofrendo milhares de baixas e sendo completamente expulsa da margem oriental do rio Narva. Os soldados estonianos permaneceram no setor de Narva por 4 meses, até que em 25 de julho de 1944 foram transferidos para a linha Tannenberg, onde tomaram posições defensivas nas colinas de Kinderheim. Nesta nova localização, os combatentes obtiveram importantes vitórias, como a expulsão de 2 divisões soviéticas de uma cabeça de ponte sobre o rio Enjog e a rejeição de um ataque massivo soviético no cemitério de Tornimeji. Nesta última batalha, até soldados feridos do hospital de campanha uniram-se à luta para conter os atacantes. Entre os dias 4 e 6 de setembro, a 20ª Divisão SS de Granadeiros Estônia lançou uma contraofensiva com o objetivo de recapturar a cidade de Tartu. Embora a ofensiva tenha causado mais de 16.000 baixas nas fileiras soviéticas, a esmagadora superioridade numérica do Exército Vermelho obrigou os estonianos a recuar. Em meados de setembro de 1944, com a ordem de evacuação da Estônia, a divisão enfrentou a difícil decisão de abandonar sua pátria. Embora muitos combatentes tenham optado por ficar e formar a guerrilha dos Irmãos da Floresta, que permaneceria ativa até bem dentro da Guerra Fria, cerca de 11.000 soldados estonianos, juntamente com 2.500 alemães e 2.000 prisioneiros soviéticos e judeus do campo de concentração de Kluga, iniciaram uma retirada para o sul, com a intenção de alcançar as fronteiras do Terceiro Reich. No início de 1945, a 20ª Divisão SS de Granadeiros Estônia foi realocada em Neuhammer, com o objetivo de se recuperar das graves perdas sofridas após sua retirada através dos países bálticos, Prússia Oriental e Polônia. No entanto, tiveram pouco tempo para descanso, pois foram rapidamente enviados à frente para defender a linha entre os rios Oder e Neisse. Nesta posição, a divisão entrou em combate contra o Exército Vermelho, lutando em um setor que compreendia os povoados de Oberglogau, Falkenberg e Friedberg. Durante esses combates, em 17 de março, a unidade sofreu grandes perdas após um contra-ataque fracassado na Silésia, enquanto em 19 de março obteve uma vitória tática ao romper o cerco soviético na localidade de Goldberg. O destino final da 20ª Divisão SS de Granadeiros Estônia foi a Tchecoslováquia, onde em maio de 1945, a insurreição de Praga, liderada pela resistência tcheca, coincidiu com a ameaça do Exército Vermelho, que avançava rumo à capital. Embora a maioria das tropas estonianas tenha combatido nos arredores da cidade e conseguido retirar-se com sucesso para o oeste, um grupo de 500 voluntários caiu nas mãos dos guerrilheiros tchecos. Estes, ao confundi-los com alemães, os submeteram a humilhações e torturas, antes de executá-los de forma atroz. Foram queimados vivos em uma série de fogueiras humanas, em um macabro espetáculo de vingança. Em 8 de maio de 1945, a 20ª Divisão SS de Granadeiros Estônia rendeu-se oficialmente às tropas do Exército dos Estados Unidos na Áustria. Para a sorte de seus veteranos, o governo norte-americano concedeu vistos que lhes permitiram estabelecer-se na América do Norte. Além disso,
um grupo de 300 ex-combatentes estonianos, liderados pelo capitão Vaido Viitri, foi reintegrado ao serviço militar. Sob seu comando, esses homens passaram a fazer parte da 42ª milésima duzentésima 21ª Companhia de Guardas, uma unidade encarregada da vigilância de criminosos de guerra alemães durante os julgamentos de Nuremberg, entre 18 e 19. Décadas depois, com o fim da Guerra Fria e a independência da Estônia em 1990, os veteranos da 20ª Divisão SS de Granadeiros Estônia foram reconhecidos oficialmente como Heróis Nacionais. Como homenagem, o Museu da Luta pela Liberdade em Tallinn ergueu um monumento comemorativo que traz inscrita a seguinte mensagem: aos voluntários estonianos que combateram contra o bolchevismo e pela restauração da independência da Estônia entre 1940 e 1945. Em 1945, era evidente para todos que o fim da guerra estava próximo. Hitler afastava-se cada vez mais da realidade, e seu comportamento errático refletia-se em suas ordens. Também se tornava cada vez mais paranoico com seu círculo íntimo, convencido de que muitos de seus colaboradores mais leais conspiravam contra ele. No entanto, nunca perdeu a fé nas Waffen-SS. Por isso, foi o único ramo do exército alemão que continuou se expandindo em 1945. Em janeiro, foi formada a 32ª Divisão SS de Granadeiros Voluntários, com os restos de outras unidades e pessoal das escolas das SS. Em fevereiro, a Brigada de Granadeiros Waffen das SS Charlemagne foi elevada à categoria de divisão, atingindo uma força de 7.340 homens. Nesse mesmo mês, foi criada a 35ª Divisão SS de Granadeiros da Polícia, formada por unidades policiais que foram transferidas às Waffen-SS. Além disso, foram criadas mais 3 divisões das Waffen-SS, mas nenhuma representava uma ameaça real para o inimigo, já que as SS enfrentavam uma grave escassez de voluntários e recrutas. Para compensar, incorporaram-se unidades do exército regular com o objetivo de reforçar a estrutura das Waffen-SS. A última divisão criada foi a 38ª Divisão SS de Granadeiros Nibelungen, formada por estudantes e pessoal das escolas das SS. Embora contasse com apenas 6.000 homens, o tamanho de uma brigada normal. Tratava-se de soldados inexperientes e sem treinamento, que não teriam nenhuma chance em combate. O Grupo de Exércitos Vístula foi formado em 1945 para proteger Berlim do avanço do Exército Vermelho. Combateu na Batalha das Colinas de Shiloh e na Batalha de Halbi em abril, mas não conseguiu deter o avanço soviético. As Waffen-SS estiveram representadas em Berlim pelo 3º Corpo Panzer SS, conhecido por seu excelente desempenho na Batalha de Narva. No entanto, em Berlim, já não era mais do que uma sombra do que havia sido em Narva. Dispunha de poucos homens, poucos canhões e enfrentava sérios problemas de abastecimento. Ainda assim, os soldados das Waffen-SS demonstraram disciplina e valentia excepcionais na defesa final de Berlim, apesar de a guerra já estar perdida. Heinrich Himmler, arquiteto das Waffen-SS, fugiu assim que soube que Hitler havia se suicidado junto com Eva Braun. Inicialmente tentou passar despercebido. Usando um livro de pagamento falsificado com o nome de Sargento Heinrich Hitzinger, fugiu para o sul em 11 de maio, dirigindo-se a Friedrichskoog. Em 21 de maio, Himmler e 2 ajudantes foram detidos num posto de controle estabelecido por prisioneiros de guerra soviéticos libertados, e depois foram entregues ao exército britânico. Em 23 de maio, após admitir sua verdadeira identidade, um médico tentou examiná-lo. No entanto, Himmler mordeu uma cápsula de cianeto oculta e caiu ao chão. Morreu em menos de 15 minutos. A Batalha de Narva, além de ser um dos episódios mais sangrentos da Segunda Guerra Mundial, mostrou como a ganância e o fanatismo podiam levar à morte centenas de milhares de pessoas. Hitler, recusando-se a permitir que Stalin recuperasse a Estônia, ordenou a seus homens que lutassem até o fim, mesmo quando não havia nenhuma possibilidade de vitória. Para ele, todas as tropas do Terceiro Reich, incluindo suas adoradas Waffen-SS, eram descartáveis. Por outro lado,
Stalin lançou onda após onda de unidades blindadas ao combate, na esperança de que eventualmente os alemães colapsassem. Isso significava que muitos homens morreriam, mas isso não era um problema, já que o Exército Vermelho era conhecido por sua esmagadora superioridade numérica. Nos meses sangrentos que transcorreram entre o fim do cerco de Leningrado e a queda da linha Tannenberg diante dos tanques soviéticos, 500.000 de homens pereceram naquele remoto istmo do norte da Estônia. No entanto, as histórias de bravura dos fanáticos das Waffen-SS, assim como a importância dessa batalha na vitória final dos aliados em 1945, viverão para sempre.